Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. E aqui é a Bianca, estamos começando mais um podcast Peão 4.0. E dessa vez a gente vai falar sobre algumas medidas provisórias que o governo tem aprovado e que estão sendo propagandeadas aí como medidas supostamente necessárias para a proteção de emprego e da renda. Agora, qual que é a verdadeira face dessas MPs? Elas estão realmente fazendo isso? E nesse programa, além dos áudios e contribuições dos nossos apoiadores, nesse episódio a gente trouxe também uma entrevista muito importante com a economista Daphne Helena, formada pela Unicamp. Bora começar o programa. Então, Biro, hoje a gente vai debater sobre mais uma das fake news divulgadas pelo Bolsonaro, né? Que é essa da proteção de empregos que supostamente as MPs teriam. Inclusive, ele faz isso com o aval do Dória, dos governadores e de todas as mídias que aplaudiram de pé essas leis. E como a gente vai mostrar, essas MPs e essas leis servem apenas para colocarem mais uma vez o lucro acima da vida dos trabalhadores, em prol de salvar, entre aspas, a economia dos empresários. Sim, e um desses ataques é aquela MP 936, que permite rebaixar salários. Falam que ela traz uma garantia de emprego, né? Pelo menos enquanto dura a redução da jornada e salários, e por um prazo equivalente a essa redução. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Como já explicamos no podcast sobre demissões, a MP não atribui estabilidade para aqueles que estão com contratos suspensos ou redução de jornada. Apenas adiciona uma multa para sua demissão. Isso não é estabilidade. Não é proibido demitir. Não tem garantia de estabilidade como ocorre com grávidas para a CIPA, por exemplo. Além disso, nada versa sobre os trabalhadores da mesma empresa que não aceitarem o acordo da MP. Uma prova disso são empresas como a Valeo de Campinas, que está com a produção parada, com os trabalhadores afastados pela MP e ainda assim demitiu centenas de trabalhadores no terceiro turno. E essa multa, ela realmente deixa mais caro? Ela dificulta o empresário de demitir? Não. Não é em todos os casos que vai ficar mais caro. Isso por conta da outra MP, a 927. Exato, Biro. Essa MP, a 927, que foi aprovada antes, ela estabelece que o período de pandemia é entendido no juridiquês como período de força maior para fins trabalhistas. Esse mecanismo jurídico, em bom português, significa que as empresas não têm obrigação de pagar aviso prévio e nem a multa de 40% do FGTS. Ela é reduzida pela metade, para 20%. Ou seja, as medidas aprovadas, elas não só não ajudam a preservar o emprego, como também barateiam demitir. Bianca, e vale lembrar que essa MP, a 927, tinha um artigo que gerou enorme rechaço e a fez ficar reconhecida como MP da morte, porque nesse artigo dispunha que o trabalhador poderia ficar completamente sem remuneração. Mas como isso foi muito rechaçado nas redes e pelos trabalhadores e tudo mais, o governo tirou essa parte. E aí o governo fez a outra MP, que é a 936, colocando um complemento, né, do governo. Esse complemento ele é proporcional ao rebaixamento, ou seja, se é rebaixado 70% do salário, o trabalhador recebe 70% do valor do seguro-desemprego. Mas isso não é um complemento total da renda, não é como se estivessem mantendo o valor total do salário do trabalhador, ainda tem um rebaixamento do salário bem grande. E tudo isso era feito através do conto do acordo individual entre patrão e empregados, que ignora as garantias das leis trabalhistas e coloca os empregadores em condições de vantagem, ditando as regras, como relata o advogado Pedro, que nos forneceu esse depoimento. As MPs que o governo tem editado para tratar da questão do emprego, da renda, da proteção, em tese, né, do emprego e da renda, elas trazem uma série de dispositivos que conflitam com o que tem previsto na Constituição Federal de 88 sobre os direitos dos trabalhadores. E esse conflito é evidente, né? Se pegar, por exemplo, a MP 936, ela permite a suspensão do contrato, a redução jornada e salário por acordo individual entre empregado e empregador. Basta comunicar em até 10 dias ao sindicato informando o que foi feito. Na Constituição, está bem claro ali, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Não é possível, na ordem constitucional, estabelecer uma possibilidade de redução de salário por ato individual entre empregado e empregador.
Tanto mais que a relação é assimétrica, não existe igualdade nessa relação. O empregado vai obedecer, não tem escolha. E essa questão foi para o plenário. E no plenário prevaleceu não, que a situação é excepcional, né? O Alexandre de Moraes que iniciou a divergência com o relator. E ele entende que, em razão do momento excepcional, a previsão de acordo individual é razoável, pois garante uma renda mínima ao trabalhador e preserva o vínculo de emprego ao fim da crise. O que não é verdade. Nem preserva, nem garante uma renda mínima suficiente ao trabalhador e nem a MP 936 não traz uma efetiva garantia de emprego, porque ela permite a dispensa sem justa causa durante o período em que, em tese, prevalece essa garantia. Então você vê, o STF nega o texto literal da Constituição, falando que é um momento excepcional. Isso então justifica, o risco de todo momento excepcional justificar a desconstrução de qualquer direito fundamental. É evidente que o papel do STF na questão da preservação e efetivação dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras previsto na Constituição é algo que tem que ser analisado não com base num julgado somente, mas com todo o histórico. E eles vêm desconstruindo, eles vêm atuando para desconstruir o mínimo de proteção que o direito traz na Constituição. Então, essa norma clara, irretutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, foi ignorada. Pois é, Bírio, e o que é pior é que em fábricas e empresas de todo o país estão utilizando essas MPs com consentimento, inclusive, dos sindicatos, que estão fazendo acordos de redução de jornada e de afastamento através da MP e propagandeando como vitórias contra as demissões. E cerca de 5,4 milhões de brasileiros estão sob o acordo de suspensão ou redução salarial, segundo o Ministério da Economia. E o governo prevê que a medida vai atingir mais de 24 milhões de empregados. Isso tudo está diminuindo a renda familiar em massa no Brasil. De acordo com o Data Senado, a renda familiar de 68% dos brasileiros diminuiu nesse período de pandemia do coronavírus. E assim as demissões e o rebaixamento de salários previstos pela MP 936 vão na contramão de salvar a economia. Na verdade, gera uma contradição. Com isso, os empresários jogam mais gasolina no fogo da crise. Isso porque se estima que essa diminuição na renda pode tirar até 500 bilhões do bolso dos brasileiros neste ano. E essa retração vai levar à redução da demanda e da produção em diversos setores, agravando ainda mais a recuperação pós-pandemia. A gente recebeu um áudio de um trabalhador de uma multinacional alemã de inspeção de veículos, contando o enorme impacto que isso teve no seu salário. Essa MP me prejudicou muito, porque além do meu salário, eu recebo uma comissão. Quando a empresa aderiu à MP, foi baseado no meu salário. Eles não fizeram uma média junto com a comissão. Aí eu estou recebendo bem abaixo da metade do meu salário, né? Na verdade, juntando com o salário e comissão, né? O meu contrato de suspensão ele foi feito agora no final do mês de abril. Eu vou receber mesmo agora no final de maio. Mas já tem amigos que fizeram antes o contrato de suspensão e, segundo eles, o governo tá demorando a pagar. Não está pagando no prazo certo. Muito complicada essa situação que ele relata no áudio, né? E é muito complicado também pensando qual que é o cenário econômico que estamos entrando, né? Dados do Centro de Pesquisa da América Latina falam que essa é a maior crise desde 1900 e vai continuar, inclusive, no pós-pandemia, que sabe-se lá quando vai terminar, a depender da negligência com a qual estão lidando com ela, né? E não é preciso explicar isso para os empresários, eles já sabem. Mas mesmo assim, eles rebaixam os salários hoje para demitir da mesma forma amanhã sem nenhuma vergonha na cara. Bianca, sem dizer que empresas multinacionais como a Volks, a GM, a Ford, a Fiat são serviços não essenciais e estão se aproveitando da MP para retomar aos poucos a produção com rebaixamento de salários, mesmo em meio a uma pandemia que ainda não chegou nem ao seu pico. Exato, Biro. Naquela marcha fúnebre dos industriais com o Bolsonaro até o STF,
contra a tal morte dos CNPJs, o representante da Associação Patronal da Indústria de Brinquedos, que não é nada essencial hoje, defendeu que se o Brasil não retoma a produção, ficará para trás dos concorrentes, que vão ganhar mercado. Ou seja, estão usando as MPs para manterem suas lucratividades em meio à pandemia, mesmo não sendo setor essencial, só mostrando que para essa classe parasita, a única coisa que importa são seus lucros, e estão se lixando para a pandemia e para as mortes por coronavírus. Sim, e esse tipo de argumento de ganhar mercado também está sendo usado muito na indústria gráfica. A gente vai mostrar um áudio do Arthur em que ele fala isso. Então, acho que o principal problema nosso lá é que que o sindicato ele tá junto com a empresa, né? Acho que é o principal problema que a gente tem. O pessoal ele foi fazer, a empresa falou que ia fazer redução de jornada lá, e aí quem estava junto com a empresa para anunciar a redução de jornada era o próprio sindicato, né? E isso que é o principal problema, porque se a gente for correr, se a gente for falar, a gente acha que é errado a redução agora, não tem não tem como correr para outro lugar, porque o sindicato já está do lado da empresa, como que você vai fazer alguma coisa? O certo mesmo era a gente nem estar trabalhando no momento desse. Lá não é um hospital, lá não é uma coisa que é um serviço que é urgente para essa situação que está todo mundo passando agora. E aí o que acontece? A empresa, para manter o lucro dela, para ela continuar ganhando, ela vai lá e fala que esse serviço é essencial, aí ela continua rodando e ela roda como? Colocando os funcionários em risco, fazendo com que os funcionários tenham que ir lá todos os dias, fazer o serviço e poder acabar se contaminando e contaminando os próprios familiares. E podendo levar aí, em casos de pessoas que sejam grupo de risco, que tenha na família, poder levar a situações aí muito mais complicadas. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a empresa está fazendo e que o sindicato deveria estar se posicionando para impedir que a empresa fizesse. Entendeu? Para obrigar que a empresa tivesse, não reduzindo jornada ou fazendo qualquer coisa assim. Porque quando a empresa reduz jornada, ela continua mantendo a gente em risco. Ela só diminui os dias. Porque ela tem menos pedido, na verdade. Ela está fazendo isso porque ela está recebendo menos pedidos e quer pagar menos salário. É para ajudar a empresa a redução de jornada, não é para ajudar o funcionário. O funcionário continua se arriscando em não trabalhar. Então o que deveria estar sendo feito mesmo é que tivesse todo mundo liberado, todo mundo em casa, para ir recebendo seu salário, sem problema nenhum. A empresa já ganha tanto em cima da gente, já ganhou tanto. Já teve aí pedidos gigantes que a gente imprimiu, que ficou semanas imprimindo. Todo ano aí tem pedidos no final do ano que são pedidos milionários que a empresa recebe. Para onde que foi todo esse dinheiro? Esse dinheiro deveria estar servindo agora para manter os funcionários, passar por esse momento difícil, com todo mundo recebendo seu salário de forma regular e podendo cuidar da sua família. Era isso que era o certo. E aí, depois disso, a gente volta às atividades. Bianca, acho que depois desse áudio e de tudo que a gente já falou nesse programa, fica muito claro que não existe nenhuma MP e nenhuma medida do governo que realmente se interessa com os trabalhadores em meio à pandemia, né? Então, Bianca, para falar agora o que tem por detrás de todas as medidas econômicas que vêm sendo aplicadas, a gente trouxe aqui a Daphne Helena, que é economista formada pela Unicamp, para nos falar um pouco mais sobre a MP. Daphne, seja bem-vinda ao podcast Peão 4.0. Olá, Biro. Olá, Bianca, todos os ouvintes. Maior prazer em estar aqui nesse episódio. Oi, Daphne, seja bem-vinda aqui ao Peão. E, Daphne, eu acho que seria muito interessante a gente discutir qual que é o sentido que as MPs têm do ponto de vista econômico para esse momento da crise, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Elas, de fato, ajudam os trabalhadores? Na sua opinião, essas MPs ajudam mais os trabalhadores ou os grandes empresários? Então, Bianca, bem importante essa pergunta, né? Porque, assim, as MPs, elas foram feitas como um auxílio para os empresários para permitir a redução de custos das empresas. Como, aliás, a gente vem vendo em diversas medidas do governo desde o início da pandemia, né? Então, concedeu isenções fiscais, adiou a arrecadação de impostos. Recentemente, por exemplo,
com a PEC do orçamento de gasto, autorizou o Banco Central a comprar títulos privados das dívidas das empresas e do setor bancário. E aí, quando a gente olha para os trabalhadores, em contrapartida, o que a gente vê é R$600 para os trabalhadores informais, sendo que a média salarial desse setor é de R$1.500, R$1.700, ou seja, significa uma redução muito significativa na renda dos trabalhadores que estão na informalidade e que, inclusive, vem diversos relatos das dificuldades, né, que a gente está vendo na mídia, da obtenção para esse auxílio. E aí, no setor formal, que é composto predominantemente pela indústria e pelo setor de serviços, a gente vê que as MPs vêm justamente para reduzir os salários desses trabalhadores, né? Então, tem algumas pesquisas que foram feitas pelos economistas da Unicamp, dos Centros de Estudos de Conjuntura Econômica, que eles mostram que a aplicação dessa MP, em particular a 936, que permite a redução da jornada de trabalho, a suspensão de contratos, né, e a redução de salários, pode significar até 28% de redução na massa salarial de todo o país. Isso, bom, quando a gente pega os dados do Diese, a gente vê que, na verdade, ocorre a redução do salário dos trabalhadores, da grande maioria dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que aumentou, por exemplo, no último mês, 7% o custo da cesta básica, né? Significa que ela foi para R$556, e que o trabalhador remunerado, eles fazem um cálculo que com um salário mínimo, por exemplo, gastaria 50% da sua renda com alimentos básicos. Um outro fato interessante é que eles apontam o salário necessário para o trabalhador com uma família de 4 membros seria cerca de R$4.300. Então, a gente vê a distância, né? Que justamente nesse momento em que existe uma pandemia, existe toda uma questão de saúde por conta do Covid-19, que as pessoas deveriam estar se alimentando bem, descansando, tendo condições melhores para, inclusive, fortalecer a sua imunidade, etc. O que a gente vê é uma política que ataca principalmente a classe trabalhadora, né? Então, essa MP, para responder mais diretamente aí a sua pergunta, essa MP vem, sim, para beneficiar os empresários e não tem nada de ajuda para os trabalhadores, né? Mas então, Daphne, o governo anunciou todas as medidas de proteção ao lucro das empresas, mas as empresas, elas realmente não são capazes de pagar os salários e bancar os salários dos trabalhadores afastados durante a pandemia? Biro, essa questão é muito boa, porque quando a gente fala de crise econômica, a gente vê nos jornais, na mídia, né, diversos setores do empresariado falando que vai quebrar, as empresas vão fechar e etc. Inclusive, tem a cara de pau, que recentemente saiu uma matéria com a cara de pau de falar que existe morte de CNPJ, que essa crise vai colocar mortes de CNPJ quando o país está batendo recordes de morte de pessoas e de trabalhadores que estão na linha de frente do combate à pandemia, inclusive de setores da indústria que não precisariam estar funcionando, né? Porque eles deixam uma parte de setores não essenciais que poderiam estar fechados e que continuam, e os trabalhadores sendo expostos. Mas o que a gente tem que ver é que a questão da pandemia e da Covid-19, ela impacta de fato a produção. Mas uma questão é impactar a produção e a outra questão é impactar os lucros e a lucratividade da empresa e levar ela a prejuízos que ela tenha que fechar as portas. Por exemplo, faz muito tempo que as empresas brasileiras estão falando que estão em crise. Inclusive, isso foi uma das justificativas para ser votado uma série de ataques aos trabalhadores, entre eles a reforma trabalhista. Mas quando a gente pega os dados, a gente vê que as 500 maiores empresas lucraram em 2018 em relação ao ano anterior, né, ou seja, 2017, 122% a mais. Então, quando as empresas começam a falar em crise econômica e etc., os trabalhadores têm que olhar com muita desconfiança para esses dados. Outra questão, por exemplo, que acho que deixa bem ilustrativo.
Os bancos saíram recentemente o balanço dos bancos brasileiros e eles dizem que o lucro deles caiu. Só que quando a gente olha, na verdade o lucro caiu por conta de uma manobra contábil que eles aumentaram, que seria uma espécie de poupança, chama provisões. Eles aumentaram a poupança, o dinheiro que eles deixam guardado para momentos de instabilidade, caso aconteça alguma coisa que não estava previsto na empresa. E como o mundo está bastante incerto, eles aumentaram isso. Por isso que no balanço aparece uma redução de lucro. Mas é importante, queria colocar isso, porque assim, as empresas fazem uma série de manobras nos seus balanços. E é muito importante, quando uma empresa coloca a questão da crise econômica e diz que está tendo prejuízo e etc., que os trabalhadores também digam, então, abra os seus livros de contabilidade, abra a sua contabilidade, deixa a gente ver de onde vem essa crise, né? Por exemplo, o Valor Econômico soltou uma matéria também que diz que 85% das empresas brasileiras conseguiriam arcar com 12 meses de salário com o dinheiro que elas têm hoje. Então, isso também é um outro elemento que mostra como que essas empresas seriam capazes de pagar por esses salários. Um outro elemento também é a própria ajuda que o governo vem dando, com isenções fiscais, que eu já citei, né, com a possibilidade de créditos, enfim. Um último elemento que eu queria colocar, Biro, ainda em relação a essa MP, a 936, que consta também nessa nota técnica que eu citei aqui dos pesquisadores da Unicamp, é que o custo extra para deixar inalterado o salário dos trabalhadores seria igual a 0,2% do PIB. E isso significa muito menos do que o governo ofereceu para os empresários, né? Eu acho que esse elemento ele é um elemento bem importante para mostrar que não necessariamente precisaria ter redução salarial, mas que é uma política do Paulo Guedes, do Bolsonaro, junto com o empresariado, de aplicar a redução de salário e a reforma trabalhista, aproveitar todo esse momento de pandemia para fazer mais esses ataques aos trabalhadores. Totalmente, Daphne. E sobre isso da reforma trabalhista, a gente já vinha vendo, né, diversas transformações e importantes ataques aos direitos trabalhistas, né, com essa reforma. E esses ataques já tinham como objetivo a flexibilização do trabalho. As MPs, como a gente viu, são bastante impactantes para os trabalhadores e para os direitos trabalhistas, né? Na sua opinião, elas vão no mesmo sentido da reforma trabalhista? Ou até mesmo significa a aplicação dessa reforma na prática? Então, Bianca, sim, significa aplicar a reforma trabalhista. Então, o governo e os empresários estão aproveitando desse momento de pandemia, desse momento de morte e de sofrimento para grande parte da população, para aplicar a flexibilização tanto da jornada quanto dos salários, que significa a reforma trabalhista e tirar direitos, né? Que eram coisas que, em situações normais, entre aspas, isso não seria tão fácil de ser aplicado. Inclusive, essa era uma contradição da reforma, né? Uma coisa, da reforma trabalhista em particular, uma coisa é ela ser votada e ter lá a lei, outra coisa é ela ser implementada no chão, de fábrica, nas empresas, no setor de serviços, mas em particular na indústria, que tem um elevado nível de sindicalização e uma organização importante da classe trabalhadora brasileira. Então, eles estão aproveitando esse momento justamente para aplicar de forma mais contundente a reforma trabalhista. E aí um outro aspecto que eu acho que é importante também em relação à crise e à crise econômica, inclusive posteriormente à questão da pandemia, é o fato de que o Brasil tem um parque industrial muito importante. É o 9º parque industrial do mundo. E é muito importante, inclusive, para as grandes empresas, né? Quando a gente fala também desse setor, do discurso de crise, etc., a gente não está falando do pequeno empresário, do dono do comércio, né? A gente está falando das grandes multinacionais, das automobilísticas, das empresas, enfim, de diversos setores, mas grandes empresas que, inclusive, produzem mundialmente, né? E essa crise, na verdade, é com toda a disputa que existe entre empresas de capital europeu e empresas dos Estados Unidos com a China, que é onde a maioria dos produtos hoje são produzidos,
Também eu acho que vai colocar uma tendência, e pode colocar uma tendência, que a gente poderia chamar de orientalização da classe trabalhadora, né? Ou seja, aumentar os níveis de exploração da classe trabalhadora brasileira aqui, para que as empresas possam, as empresas dos Estados Unidos, por exemplo, possam largar sua produção na China e virem para cá produzir aqui, né? Então, retirar os seus lucros daqui. Então, eu acho que esse é um elemento bem importante para a gente pensar, porque não é que é uma questão contingencial só agora da pandemia, esse corte, mas que pode vir ataques muito importantes para a classe trabalhadora. Inclusive, assim, num cenário pós-pandemia, e com todas essas questões que eu coloquei, eu acho que é bem importante remarcar que não é particular de agora, mas que essas medidas de flexibilização e etc. é apenas um ensaio daquilo que vai se tornar a realidade dos trabalhadores se não tiver uma resistência da classe trabalhadora frente a isso. Um último elemento, aí para terminar mesmo, é que eu acho que é bem importante essa questão, é que todos esses auxílios que estão sendo feitos aos empresários, né, vai significar depois um aumento do endividamento do Estado. E eu acho que se a gente for lembrar de qual era a principal justificativa que deram para a reforma da Previdência e etc., vinha do endividamento do Estado, né? Falsa essa justificativa, mas diziam o Estado não tem dinheiro e etc. Eu acho que é importante colocar isso porque o projeto que existe da burguesia, dos governos, dos empresários, é que os trabalhadores paguem duplamente por essa crise. Primeiro, que paguem com a sua redução de salários e segundo, que paguem com a redução, com o Estado cortando direitos, como já veio fazendo nos últimos anos, né? Corte de educação, corte de saúde, de investimentos e corte de direitos como a Previdência, para deixar o lucro intacto dos bancos nacionais e internacionais que tiram rios de dinheiro pela via da dívida pública no país. Totalmente, Daphne. É importante, diante de tudo isso, a gente ter em mente que diversos setores precários estão se revoltando contra essa situação, né? Principalmente os que estão na linha de frente, como os inúmeros protestos de trabalhadores da saúde que ocorrem por todo o Brasil. É por isso que é urgente criar uma coordenação nacional desses trabalhadores em luta. E as grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, em vez de ficarem na postura passiva e traidora de negociar acordos com base nessas MPs em todo o país, devem exigir a revogação dessas MPs e o afastamento com licença remunerada para todos os setores não essenciais e uma lei que proíba as demissões. Exatamente. E diante dessa completa degradação dos direitos trabalhistas constitucionais e da democracia, né, que está sendo tutelada pelos militares e por outros setores sem voto, como o STF, se faz cada vez mais necessária a reivindicação de derrubar o Bolsonaro e, junto dele, o Mourão e os militares, impondo pela luta uma Assembleia Constituinte com representantes eleitos e irrevogáveis para que nós tenhamos o direito de decidir, né, qual que é a saída que a gente quer para essa pandemia e para a crise econômica. Então é isso, Bianca. Esse foi o programa de hoje. Daphne, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante aqui no programa. Foi excelente, Daphne. Muito obrigada. Espero que você participe de mais programas aqui com a gente. Muito obrigada, gente. E também espero. Pode me convidar. Então é isso, galera. Esse foi mais um Peão 4.0, um podcast feito para e por trabalhadores. E se você quiser saber mais, entre no nosso site esquerdadiario.com.br, busque o texto Baixa Produção, não justifica demitir ou rebaixar salários, em que a gente aprofunda bastante essa discussão. E se você gostou dessas ideias, curte, compartilha e difunda pelas redes sociais o nosso podcast.